O deputado federal Carlos Jordi, do PL, afirmou nas redes sociais que uma prova falsa levou a Polícia Federal a realizar aquela operação de busca e apreensão em endereços dele. A Yasmin Costa está de volta para nos contar detalhes a respeito dessa reação. O que diz o deputado, Yasmin? Vamos lá, Lívia, para a gente relembrar, na semana passada, por determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal foi autorizada a cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e também na casa dele em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. E Moraes justificou que a Polícia Federal, no âmbito das investigações promovidas pela corporação, estaria ali com provas suficientes de que Carlos Jordi teria envolvimento com os atos de vandalismo que ocorreram no 8 de janeiro e também atos que ocorreram no Rio de Janeiro, mais precisamente. Ele foi alvo da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que estava investigando ali uns atos que ocorreram em 2022, em 2023, no Rio de Janeiro, com fechamento de estradas e tudo mais. O que acontece é o seguinte, uma das provas que foram usadas ali na investigação da Polícia Federal foi uma foto de Carlos Vitor de Carvalho, que seria ali um dos articuladores, um dos líderes de uma possível organização criminosa que estaria promovendo esses atos de vandalismo, e que Carlos Vitor estava no 8 de janeiro aqui em Brasília e que ele teria contato direto com o deputado federal Carlos Jordi. E aí Jordi foi para as redes sociais dizer o seguinte, que a foto que é usada no inquérito ali da Polícia Federal foi manipulada. Por quê? Porque essa foto foi uma montagem. Carlos Vitor não estava aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. O que acontece é que essa foto foi tirada no dia da posse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele tem um bottom na blusa dele escrito posse de Bolsonaro, e essa foto foi manipulada e colocaram como se Carlos Vitor estivesse no dia 8 de janeiro aqui na capital do país. E aí o deputado federal, líder da oposição dentro do Congresso Nacional, vai além, diz que existem inclusive provas, imagens de câmeras de segurança de um local no Rio de Janeiro, um terreno onde Carlos Vitor vai construir uma casa. Ele tem imagens dele no dia 8 de janeiro, por volta das 11 horas da manhã, nesse local no Rio de Janeiro, que comprovaria que ele não estava aqui em Brasília, e a partir daí o deputado federal avalia que há uma certa conspiração, vamos dizer assim, com relação a ele e tentativa de ligá-lo a crimes que não foram nem cometidos por ele e nem por Carlos Vitor. Inclusive, o deputado federal, nesse vídeo que ele publicou nas redes sociais, diz, inclusive, que Carlos Vitor chegou a ser preso na Operação Ulisses, que investiga também uma série de atos de vandalismo que ocorreram, de fechamentos de estrada. Carlos Vitor ele foi preso nessa operação, mas por conta justamente dessa foto, durante o processo, a prisão dele foi revogada, porque foi verificado que a prova ali material, a foto, teria sido manipulada, então a prisão dele acabou sendo revogada. Ele foi preso no dia 19 de janeiro e acabou sendo solto no dia, logo ali depois, em fevereiro. Ou seja, o deputado federal agora faz uma série de denúncias, avalia que está havendo algum tipo de perseguição contra ele e ainda vai além. Diz que essa questão envolvendo perseguições contra líderes da oposição não devem acontecer em um momento em que a democracia está plena, e agora a gente vai seguir acompanhando todo esse desdobramento com esse novo capítulo aí trazido pelo deputado federal Carlos Jordi. Volto com você, Lívia. Muito obrigada, viu, Yasmin Costa, pelas informações. Vamos levar esse assunto agora para os nossos analistas, para a gente ouvir a opinião deles a respeito disso. Começando com você, Piperno. É o suficiente, ainda que seja uma prova falsa, ainda que esse discurso de Jordi seja verdadeiro? Claro que as investigações ainda vão avançar nesse sentido. É o suficiente para isentá-lo de qualquer eventual envolvimento nesses atos antidemocráticos, nesses atos do 8 de janeiro? O que você tem a dizer sobre isso? Olivia, é claro que a argumentação levada pela defesa ela tem que ser avaliada, né? Se isso tudo é verdadeiro ou não, se isso é suficiente ou não para isentá-lo. Porque, veja,
há um grupo, são vários os parlamentares que também deram declarações naqueles dias anteriores, não só após o presidente Lula, como a intentona golpista do 8 de janeiro, incitando pessoas a tomarem atitudes. O Carlos Jordi, que aliás aparece em muitas fotos aí, né, usando uma camisa que tem a foto do torturador Ustra, e ele se orgulha de gostar do Ustra e tal, ele teve, obviamente, mensagens acompanhadas aí, mensagens monitoradas pelas investigações que levaram, então, a essa operação ocorrida na semana passada. Mas, até agora, por tudo que foi informado ao público, né, por tudo que vazou para o público, veja, eu não considero que o Carlos Jordi tenha ido além do que foram outros parlamentares nessa questão de incitar esse público. Vejam, primeiro que a gente não pode descolar o 8 de janeiro de uma sequência de atos ocorridos, aliás, desde o dia em que o presidente Lula venceu a eleição no segundo turno. Mas há uma sessão da Comissão de Fiscalização e Transparência, uma sessão, aliás, conjunta entre Câmara e Senado, realizada no dia 30 de novembro de 22, em que uma série de parlamentares se pronunciam claramente incitando a população a tomar atitudes. Então estão lá, por exemplo, o deputado Felipe Barros, que fala que o presidente, na época, o presidente Bolsonaro deveria ter decretado, enfim, o artigo 142, né? Assim como, por exemplo, um outro parlamentar, o deputado José Medeiros, fala na aplicação de uma GLO. A deputada Aline, lá do PROS do Paraná, ela fala abertamente que as Forças Armadas deveriam agir antes da diplomação. A gente tem uma série de outros parlamentares que também estão sendo investigados por, inclusive, pedir abertamente em redes sociais intervenção de generais. Então, considerando tudo isso, eu gostaria de saber se, de fato, o deputado Jordi foi além do que todos esses parlamentares que eu citei e mais muitos outros nessa questão de incitar as pessoas a produzirem atos como aqueles que a gente viu, por exemplo, no dia 12 de dezembro, no dia 24 de dezembro e também em 8 de janeiro, lá em Brasília. Bom, vamos ajudar aqui a esclarecer essa história, né? O Carlos Jordi está fazendo referência a um recurso apresentado pela defesa de um assessor político, não é assessor dele, é um assessor de um deputado estadual, inclusive vice-suplente, lá de Campos dos Goitacazes, né, que é justamente o Carlos Vitor de Carvalho. O que a defesa apresentou como recurso à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pedindo a libertação do Carlos Vitor? Ela mostrou provas de que o Carlos Vitor não estava no 8 de janeiro em Brasília. E não apresentou só uma imagem que foi manipulada, que foi utilizada de forma equivocada pela Polícia Federal. Ele apresentou também gravações de circuito interno de supermercado, né, de uma loja de açaí, que o sujeito estava lá no dia 9 comendo no açaí, no dia 8 estava em outro lugar, estava com a namorada, estava com a noiva. Quer dizer, eles têm lá uma série de provas mostrando que o sujeito não veio a Brasília. Então, se a Polícia Federal faz um relatório acusando o sujeito, mandando prender o sujeito e dizendo que ele está sendo preso por causa dos atos do 8 de janeiro, porque ele estava em Brasília e ele não estava em Brasília, ora bolas, isso é um erro material gravíssimo. Isso precisa ser analisado pela Justiça imediatamente. E, claro, se há o próprio enquadramento das acusações, precisa ser revisto. Se o Carlos Vitor, como aparece lá, ele nas redes sociais, pedindo intervenção militar, inclusive ele esteve lá num dos acampamentos, né, lá num quartel do Exército em Campos, etc. e tal, é outra história.
Aliás, intervenção militar, a gente tem pedidos de intervenção militar desde lá de 2013, naquelas primeiras manifestações, sempre teve grupos aí de gente querendo intervenção de militar, um pessoal que não parece não entender como é que funciona a democracia. Agora, neste caso específico, não é possível, é um erro material, precisa ser revista a prisão, revisto o enquadramento da investigação e a Polícia Federal tem que ter mais cuidado com essas investigações. Esse é o problema de todo de toda a investigação, que ela traz uma amplitude enorme de investigados, né? Está muito concentrada, há uma pressa para se dar respostas à sociedade e acaba acontecendo esse tipo de equívoco. Então, a defesa entrou com recurso, precisa ser analisado e aí a gente vai ver o que sai dessa história.